palavra motivação, normalmente as pessoas associam isso a um conceito completamente errado. As pessoas associam motivação à animação, a engajamento, e isso está errado, porque a motivação ela tem um conceito muito ligado à questão da neurociência. Motivação, se a gente pegar a palavra motivação, a gente consegue dividir em duas. A gente consegue dividir em motivo mais ação. Basicamente, a gente consegue definir aí o que significa motivação. Motivação significa ter um motivo para a ação e não necessariamente significa ter vontade de fazer alguma coisa, por exemplo. Agora que a gente já sabe o que significa motivação, vamos entender como que ela funciona. Basicamente, para eu agir, para eu ter um determinado comportamento, eu preciso ter uma motivação. O que significa isso? Eu preciso ter um motivo para a ação. Eu preciso saber exatamente por que eu tenho que tomar aquele comportamento. Ah, mas eu tenho um comportamento de mexer no celular, nas redes sociais, e eu não tenho nenhum motivo específico para executar esse comportamento. Esse comportamento já virou um hábito. Quando ele vira um hábito, significa que os motivos para que aquele comportamento aconteça já foram definidos muito antes. E você já aprendeu, seu cérebro já associou aquele comportamento e já virou um hábito. Então, não tem mais a ver, você já está no automático, não tem mais a ver com você saber os motivos pelos quais você executa aquele comportamento. O grande desafio aqui é a gente entender, principalmente falando no sentido de mudança de hábito, a gente entender quais são os benefícios que aquele novo comportamento vai trazer para a gente. A partir daí, a gente consegue criar formas de ter motivação. Quando o nosso cérebro entende que determinado comportamento é benéfico para a gente, ele libera um sinal químico chamado dopamina. Esse sinal químico gera, entre outras coisas, energia para que a gente consiga executar um comportamento. Por exemplo, eu levantar o meu braço para pegar esse casezinho de fone foi um comportamento que o meu cérebro liberou um sinal químico chamado dopamina e que me deu energia, me deu força para eu buscar esse case e mostrar aqui no vídeo. Ah, mas qual a sua motivação para isso? Mostrar aqui no vídeo. Entende como a gente precisa ter o comportamento muito claro quando a gente fala de um ambiente empresarial, quando a gente está falando sobre o desenvolvimento das pessoas, a gente precisa deixar muito claro para ela o porquê aquela atividade precisa ser executada, o porquê o papel dela, o porquê aquilo que ela está fazendo é importante para o negócio da empresa, é importante para o setor, é importante para o próprio desenvolvimento dela. E isso, automaticamente, juntando com algumas outras estratégias, como, por exemplo, oferecer estrutura, oferecer feedbacks, oferecer um salário adequado, benefícios e tudo mais, isso vai potencializar a motivação dessa pessoa, que é o que você tem que fazer. Um gestor, por exemplo, ele não tem que atuar como animador de torcida. Ele tem que atuar dessa maneira como eu falei. Ele tem que deixar muito claro para a equipe dele o porquê que aquela equipe está executando aqueles comportamentos. O porquê que aqueles processos precisam ser feitos. Da mesma forma que se um processo precisa ser melhorado, isso também precisa estar muito claro. Isso também precisa estar... Ah, mas não acho que precisa. Eu mandei e a pessoa tem que fazer. Bom, você pode tentar da sua maneira. Acredito eu que você vai perder para o Instagram e para o TikTok, por exemplo.